Olá! Cá estamos então para resolver alguns exercícios da Unidade 1 de Física e Química, principalmente da parte da Física, 11º ano. Atenção que estes exercícios não estão todos resolvidos pelo livro do GAV de Física e Química. Todos os que estão aqui fazem parte, mas não estão todos aqui resolvidos. Ok? Portanto, vamos dar então início a alguns dos exemplos que eu coloquei aqui para resolvermos, para nos prepararmos então para o teste de avaliação que se aproxima. Então diz assim: para aumentar a área de superfície lunar suscetível de ser explorada, os astronautas da Apollo 15 usaram um veículo conhecido como Jeep lunar. Considere nos itens 2.1 a 2.4, o Jeep pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Na figura 1, então, encontra-se representado o gráfico da distância percorrida pelo Jeep em função do tempo, num dado percurso. Então, e diz assim a 1.1, neste caso a 2.1. O gráfico permite concluir que, no intervalo de tempo 0 T1, o Jeep descreveu uma trajetória curvilínea. Ora, vamos lá analisar o gráfico. Vamos pegar aqui numa caneta e vamos analisar o gráfico. Nós vemos que aqui a distância em função do tempo, de facto, descreve uma curva, mas isto não quer dizer que a trajetória seja curvilínea, certo? Agora, no instante T1, T2, o Jeep inverteu o sentido de movimento. No instante T1, T2, aqui estes instantes, nós verificamos que o Jeep continua a deslocar-se, ou seja, a sua distância percorrida continua a ser no mesmo sentido. Portanto, não houve inversão do sentido do movimento. Ok? Vamos ver agora para a linha C. No instante T2, T3, o Jeep esteve parado. Ora, vamos lá verificar. T2 e T3, está aqui. Nós verificamos que a distância em função do tempo manteve-se, o que quer dizer então que o Jeep de facto esteve parado, ou seja, não percorreu nenhuma distância em função do tempo. Portanto, a resposta correta seria a resposta C. Próxima linha. Então admita que o Jeep sobe com velocidade constante uma pequena rampa. Seleciona a única opção em que a resultante das forças aplicadas no Jeep FR está indicada corretamente. Então nós sabemos que, e passo aqui a escrever, que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, então isto quer dizer que a aceleração é nula. Certo? Então, se a aceleração é nula, o FR, nós sabemos que pelas leis de Newton, a força é igual à massa vezes a aceleração. Se a aceleração é zero, não é? F igual a m vezes 0, então quer dizer que a massa não vai ser zero, logicamente, então a nossa força vai ter que ser igual a zero. E onde é que isso se verifica? Apenas na opção C. Ok? Vamos passar então ao próximo, a linha. Então na figura 4 está esquematizado um automóvel que se move com aceleração constante, segundo uma trajetória retilínea, coincidente com o eixo X de um referencial unidimensional. Na figura está ainda representado os vetores velocidade v e a aceleração a num certo instante t1. Em que sentido se move o automóvel no instante considerado? Ora bem, se nós viermos aqui à figura, verificamos que a velocidade está no sentido negativo, portanto, velocidade menor que zero. Quando a velocidade é menor que zero, então quer dizer que o sentido do carro, neste caso, está no sentido negativo. Ok? Portanto, temos aqui a resposta a 1.
Agora, quanto a 2, considere o intervalo t0, t1, sendo t0 o instante anterior a t1. Calcular justificando como varia o módulo da velocidade do automóvel no intervalo de tempo considerado, admitindo que t0, ou melhor, que em t0, o automóvel se movia no mesmo sentido que em t1. Então, nós podemos verificar se a velocidade é menor que zero e a aceleração tem sentido oposto, que se trata de um movimento retilíneo uniformemente retardado. Então, quer dizer que se o instante anterior a t1, ou seja, ele antes, se é retardado, quer dizer que antes tinha uma velocidade maior. Ou seja, em t0, a velocidade era maior do que em t1, ok? E temos aqui a resposta, então, ao nosso exercício 2. Ok, e o próximo exercício diz então, considere um carrinho que se move segundo uma trajetória retilínea coincidente com o eixo X de um referencial unidimensional. Na figura 5, então, encontra-se representado o gráfico da componente escalar segundo esse eixo de velocidade, v, do carrinho em função do tempo, t, obtido em laboratório com um sistema de aquisição de dados. Então, a primeira pergunta deste exercício é: houve inversão do sentido do movimento do carrinho em que intervalo de tempo? Ora, muito bem, isto aqui nem vale a pena estar a ir pelas opções. Basta nós sabermos que sempre que há uma inversão de marcha, a componente escalar da velocidade muda de positiva para negativa. E onde é que isso ocorre? Ocorre aqui, neste instante. Ocorre aqui, passa de positiva para negativa, ou vice-versa, que é neste caso aqui, de negativa para positiva. Se nós repararmos, estes valores é cerca de 3,9 e 5,0 segundos, que pertence a que intervalos que nós temos aqui? Só o intervalo C. Portanto, aqui a resposta correta será a opção C. Agora, o exercício seguinte diz: calcule a distância percorrida pelo carrinho no intervalo de tempo 0, 1,4 segundos. Apresente todas as etapas de resolução. Então, vamos lá fazer aqui para a 2. Eu vou voltar aqui ao diapositivo anterior. Nós pedimos aqui para 1,4, certo? Então, eu vou pôr aqui a cor diferente. 1,4 é mais ou menos aqui. Ok? Podemos calcular a distância através da área deste triângulo. Dado que é um gráfico velocidade-tempo, podemos calcular a distância através da área. A área de um triângulo, nós sabemos que a base vezes a altura. Neste caso, a nossa base vai ser 1,4 e a nossa altura 0,4. Ok? Então, vamos lá resolver o problema. Então, nós sabemos que a área do triângulo vai ser igual a base vezes a altura a dividir por 2. Então, a nossa base nós sabemos que é 1,4 vezes 0,4 a dividir por 2. E isto vai dar, segundo aqui os meus cálculos, vou só fazer aqui na calculadora, um 1,4 vezes 0,4 a dividir por 2 dá 0,28. Isto aqui temos, vamos ver as unidades, metros, 0,8 metros. Ok? Então, o nosso delta x vai ser 0,28 metros. Ora bem, e agora para o nosso exercício 3, que diz assim:
Em qual dos seguintes esquemas se encontram corretamente representados os vetores velocidade e a aceleração no instante 3,4 segundos? Mais uma vez, vamos consultar aqui o gráfico. 3,4 segundos é mais ou menos este instante aqui, ok? Onde nós verificamos que a velocidade é positiva, portanto não há inversão do sentido de deslocação, mas vemos que a velocidade está a diminuir, portanto a aceleração aqui é oposta ao sentido da velocidade. Vamos ver então que gráficos, que representações satisfazem estas condições. O A não pode ser. Não pode ser porque temos a aceleração e a velocidade no mesmo sentido. No B temos a aceleração e a velocidade nos dois sentidos, em sentidos opostos, peço desculpa, mas no entanto temos a velocidade no sentido positivo e a aceleração no sentido negativo. E a velocidade maior que a aceleração. Como se trata de um movimento uniformemente retardado, a aceleração tem que ser, neste caso, maior do que a velocidade, e a velocidade tem que estar para o sentido considerado negativo, portanto o B não pode ser. O C, temos a velocidade então maior do que a aceleração no sentido negativo e a aceleração no sentido positivo, considerado positivo. E aqui a D temos as duas na mesma direção, o que não pode ser, portanto só nos sobra a opção C. Portanto, a opção correta, neste caso, é a C. Peço desculpa, houve aqui um engano. Equívoco, peço desculpa. A opção correta aqui é a B, não a C. Porquê? Vou passar a explicar, que eu aqui enganei-me só a ver o gráfico. O gráfico, neste caso, o desenho. Então vamos lá ver. Eu tinha dito anteriormente que a velocidade estava no sentido positivo da trajetória, lembram-se? Ou seja, está acima do eixo do X, não é? Aqui a velocidade é positiva, não está na parte negativa. Portanto, tem que estar no sentido positivo da trajetória. Mas como o movimento é retardado, a aceleração tem que ser menor. Portanto, a opção correta é a opção B. A C tem a velocidade no sentido negativo e a aceleração no sentido positivo, o que está errado. Peço desculpa pelo equívoco. Vou pôr aqui então, a opção correta é a opção B.